voltei para a gente poder finalizar com essa questão da soma de vetores, ok? Nosso último exemplo será a soma de vetores com direções diferentes. Para isso, para fazer essa soma de vetores com direções diferentes, eu vou ter duas maneiras. Nós vamos ter duas maneiras. A regra do polígono e a regra do paralelogramo, tá? Não é paralelepípedo não, viu, gente? É paralelogramo. Eu vou explicar essas duas regras para vocês poderem entender. Como que eu vou fazer, professora, com esse monte de seta totalmente aleatória e você quer que eu forme um polígono? Porque a regra do polígono é esse o objetivo, é formar uma figura geométrica com esses vetores. Lembrando que não são setas, você vai chamar de vetores, vetor A, vetor B e vetor C. Olha a direção que está o sentido e a direção desses vetores, ok? Sempre prestando atenção nisso que eu falei para vocês. Módulo, sentido e direção. Sentido, direita e esquerda, módulo, horizontal, vertical. Lembrando que nós também podemos ter norte e sul, leste e oeste, tá bom? Dentro aí das localizações, né? Que a gente pode ter para poder formar o nosso polígono. Aqui a gente vai ficar na direita e esquerda, horizontal, vertical, tá joia? Então vamos lá. Preste atenção nas direções e nos sentidos em que esses vetores estão e siga a ordem A, B e C. Então, o que você vai fazer? Aqui eu vou colocar o vetor A, certo? Como que eu vou fazer para ligar um vetor ao outro, professora? Sempre pegando a origem de um vetor com o final desse vetor, que é onde está apontando a seta, onde está apontando o direcionamento e o sentido dele, ok? Então, eu peguei, como é o vetor A, então vou começar pelo vetor A. Então, aqui eu tenho a origem, tracei o vetor A e eu vou colocar o vetor B onde? Justamente aqui. Vou pegar a origem do vetor B e traçar aqui, sempre que eu estou seguindo o sentido da seta, tá? O posicionamento da seta. Você vai ligar sequencialmente esses vetores. É isso que você vai fazer, montar um quebra-cabeça com esses vetores, ok? Seguindo a ordem dos vetores A, B e C, ok? Agora eu tenho o vetor C. O vetor C está com um ponto de origem e a sua reta final, e a sua parte final. Então, sempre ligando a parte final desse vetor com a origem. Então, aqui eu vou ligar e eu vou fechar e eu vou ter aqui esses três vetores, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, o vetor B e o vetor C, tá? Agora eu preciso ter uma resultante, porque eu não estou falando da soma dos vetores com diferentes direções. Então, eu preciso ter uma resultante, eu preciso ter um resultado dessa soma desses vetores. Qual será o resultado, essa resultante? É onde eu venho e fecho esse polígono. Aqui, ó, a resultante será justamente aqui, aonde eu vou ligar o vetor A com o vetor C. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, a origem do vetor aqui, é a resultante, certo? Eu vou pegar aqui na origem do vetor A e no final do vetor C. E aí eu vou ter a montagem do meu quebra-cabeça ou a montagem dos meus vetores. Lembrando que na regra do polígono, os vetores podem ser vários vetores, tá? Não precisa ser necessariamente 3, pode ser 4, 5, 6, enfim. Podem ser vários vetores para a gente poder montar este polígono aqui. Agora, na regra, lembrando, não posso esquecer, A mais B mais C é igual a resultante. Quando nós formos fazer os exercícios, vai ficar mais fácil, talvez, o seu entendimento. O que nesse momento você precisa fazer é gravar, é compreender essa regra aqui, ou seja, fazer a montagem sequencial
desses vetores, ok? Na regra do paralelogramo, o que nós vamos ter aí na regra do paralelogramo que é diferente da regra do polígono? Na regra do paralelogramo, eu vou ter dois vetores que terá o mesmo ponto de origem. Aqui, gente, na regra do polígono, vocês podem perceber que o vetor A, B e C não tem o mesmo ponto de origem. Cada um tem o seu ponto de origem. Aqui não. Na regra do paralelogramo, precisa ser dois vetores, A e B, que têm o mesmo ponto de origem, certo? E aí você precisa ter uma resultante, ou seja, a soma do vetor A com o vetor B. E qual que vai ser essa resultante agora, Michele? Voltando de novo no que a gente falou, ponto de origem com ponto final. Então, você vem aqui, traça, como eu fiz aqui em azul, certo? Essa reta. Chegou aqui, de novo, ponto de origem com ponto final. Pego e traço essa reta. Fechei esse ângulo aqui, fechei esse vetor, essa figura geométrica. Eu vou ter um quadrado nesse caso. Então, a resultante, qual vai ser? Aqui, ó, que tá aqui no meio. Essa será a resultante da regra do paralelogramo. Lembrando que, na regra do paralelogramo, você precisa ter duas resultantes. Na regra do polígono, você pode ter vários vetores, dois vetores, tá bom? Sempre com uma resultante, tá? E na regra do polígono, você pode ter vários vetores para poder formar uma figura geométrica. Sempre lembrando que você precisa ter em mente o quê? Sempre unindo o ponto de origem com o ponto final desse vetor. Assim você vai conseguir montar o seu polígono, certo? E na regra do paralelogramo, se tiver dois vetores com o mesmo ponto de origem, você traça a reta, como eu já falei para vocês, ponto final com ponto de origem, ponto final com ponto de origem, fechei, formei um quadrado, certo? Já tem uma figura geométrica e agora a resultante será aqui no meio dessa figura geométrica, ou seja, a resultante vai pegar de um ponto a outro dentro desta imagem aqui que nós formamos com os dois vetores que têm o mesmo ponto de origem. Volto a repetir, quando nós formos fazer os exercícios vai ficar mais fácil, você vai ver que apesar de parecer um bicho de sete cabeças, gente, é muito simples fazer essa soma, tá? A multiplicação de vetores eu não vou explicar para vocês, eu vou ficar só na soma dos vetores, tanto iguais quanto diferentes, e também na soma de vetores com direções diferentes, ok? Aqui a gente finaliza a matéria de vetores. Na quarta-feira nós vamos responder os exercícios e aí a gente já segue na quinta-feira começando a primeira, segunda e a terceira lei de Newton, ok? Com isso a gente finaliza esse capítulo e aí vai ficar somente mais um capítulo de física para a gente poder terminar o livro 1, certo? E aí a gente segue com esse término até semana que vem. Um beijo, gente, e nos vemos na quarta-feira. Caso você tenha alguma dúvida, assistiu as videoaulas e está com dúvida, pode fazer a pergunta para mim pela Agenda Edu, que eu vou estar disponível durante o período da aula ali para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Tá joia? Assistam uma, duas, três vezes se for necessário, anotem as dúvidas para ficar mais fácil o entendimento a respeito dessa matéria, tá bom? Nos vemos quarta.